Boa noite a todos, bem-vindos a esta tertúlia neste novo formato, que todos nos estamos a habituar e a familiarizar cada vez mais numa forma de continuarmos juntos a fazer escutismo e a praticar estas relações de uma outra forma e podemos realmente debater e aprofundar alguns temas que nos vão sendo cada vez mais caros e pertinentes neste momento. Como sabemos, vivemos alguns tempos incertos e desafiantes, uma novidade para todos, circunstâncias diferentes, em que todos nos temos que habituar e adaptar a estas novas vivências. Neste período, fomos confrontados com situações graves de saúde, em que o valor da saúde, o valor da vida humana imperou acima de todas as outras circunstâncias, e isto levou-nos a tomar decisões difíceis, limitativas da nossa normal dia-a-dia, e que teve impacto, obviamente, no nosso cotidiano, e vai ter impacto na economia do país, na economia global, e são tempos que virão a seguir também complicados e desafiantes. Mas, neste momento, com este período de maior angústia, com os resultados diários que vamos sendo confrontados, com o número de mortes e infectados e o problema que se vai mantendo pelo país fora, continua a deixar-nos desconfortáveis e incertos no tempo que vivemos. O primeiro desafio que todos nós tínhamos de dar resposta tinha que ser o de juntarmos este desígnio nacional de interromper a cadeia de transmissão de vírus. E isso era importante para a decisão de ficarmos em casa e fazermos esse nosso contributo forte, sério e muito importante para que a contaminação não fôssemos nós também propelar essa cadeia de contaminação. Mas como escuteiros vivemos aqui uma dicotomia muito difícil entre o dever de estar em casa para dar resposta às solicitações do país e à necessidade nacional de darmos este contributo forte e, por outro lado, sermos fiéis à nossa promessa, sermos capazes de fazer a diferença no dia-a-dia e no todos a tentar trabalhá-la da melhor forma e encontrar a melhor solução para que façamos as duas coisas, e os dois oradores que vão estar aqui comigo, a Margarida Gil, que é escoteira, dirigente do Agrupamento de 1100 do Parque das Nações, do Núcleo Moinhos de Vento, região de Lisboa, e que é médica de saúde pública e que neste momento é das pessoas que está na linha da frente e com a coragem e a determinação própria da Margarida e de uma escoteira desde Lubita, não é, Margarida, se não me engano? É verdade, não é? Desde moça. Desde moça, pronto, então, mas que no seu percurso escutista deu sempre um grande contributo e sempre uma presença fiel à promessa e de honra ao ideal escutista e que neste momento está também na linha da frente a fazer esta batalha também, que é muito importante para nós. E por outro lado temos também o João Pinheiro, que é o chefe de departamento do Departamento Nacional de Proteção Civil, que com a sua experiência de acompanhamento dos vários teatros de operações e nos vários cenários que vamos sendo chamados ao longo dos últimos anos em situações de emergência, em situações de crise, vamos vendo a forma como os escuteiros e como nós nos devemos posicionar, como nos devemos integrar nos vários dispositivos que são lançados e também dar a sua experiência e a sua sensibilidade de como nós nos devemos posicionar neste período de maior acutilância da necessidade de ajudar o outro. Portanto, ia passar a palavra à Maria da Gil para começar a sua intervenção. Olá, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite que me fizeram para estar aqui a partilhar aquilo que tem sido um pouco a minha experiência e a dos meus colegas que estamos aqui a trabalhar para conseguirmos de alguma forma atender o melhor possível os doentes desta pandemia. Eu fiz aqui um conjunto de questões que eu gostava de conversar convosco e acho que mais do que eu estar aqui, acho que não vou dizer nada de novo, talvez algumas coisas sejam mais esclarecedoras por eu estar nesta área e agradeço depois todas as questões que tenham para me colocar. A primeira coisa que eu gostava de partilhar convosco é um pouco aquilo que nós temos estado a sentir na área da saúde, nas várias áreas, quer seja na área mais comunitária, que é aquela onde eu me insiro, a área da saúde pública, quer a nível hospitalar. E
uma coisa que se calhar não se tem tanto a percepção do que é que nós estamos a fazer com os doentes ou com os suspeitos com doença Covid, é principalmente a identificação de todos aqueles que possam ser casos. Nesta fase em que nós queremos, acima de tudo, conseguir identificar o maior número de pessoas doentes possível, atendê-las e encaminhá-las para os circuitos próprios onde elas devem ser atendidas. E a nível comunitário da saúde pública está criada e estabelecida uma rede de vigilância epidemiológica em que grande parte dos doentes acabam por estar doentes, mas em casa. São doentes que estão relativamente estáveis, que podem ficar em casa e que têm uma vigilância ativa que é feita diariamente pelos seus médicos de família. São contactados todos os dias para saber como é que vão evoluindo. A saúde pública identifica todos os seus contactos e acaba por conseguir assim abranger esta vigilância e conseguir chegar a mais pessoas que possam ter estado em contacto com casos positivos. Esta é uma característica da resposta comunitária que nós estamos a dar a todos os casos suspeitos e que só consegue ser eficaz se todas as outras pessoas que estão bem, estão sem doenças, estão assintomáticas, se mantenham em casa. E nunca é demais reforçar a importância que é estar em casa. E estar em casa significa estar protegido, proteger-se a si próprio e proteger os seus e proteger-nos a todos da disseminação desta doença, que nós já ouvimos muito falar e já sabemos como é que ela se transmite, mas é muito importante que tenhamos esta consciência de que cada ato nosso pode estar a pôr em risco a qualquer momento a nossa segurança e a dos outros. E para nós, na saúde, conseguirmos dar a melhor resposta possível, precisamos que todos também façam a sua parte. A nível hospitalar também está a ser um grande desafio, porque foram criadas todas as estruturas de resposta para encaminhar melhor estes doentes, e todos os que são suspeitos de Covid neste momento têm um circuito próprio onde são encaminhados e onde lhes é dado o atendimento. E para que isto seja possível é preciso que, a nível de recursos materiais, a nível de recursos humanos, haja toda uma estrutura que já está bem pensada e que já está a ser efetiva. E aí nós encontramos algumas dificuldades, nomeadamente nos recursos materiais, que, como têm ouvido também, às vezes não estão disponíveis em todos os serviços, nem todos os profissionais de saúde têm tido acesso ao melhor equipamento de proteção individual que é recomendado, e isso é algo que nos deixa a todos preocupados, apesar de todos os serviços estarem a fazer o seu melhor para conseguir que os profissionais estejam protegidos, nem sempre isto está a acontecer. Houve outra estratégia que foi criada, que eu acho que foi agora nas últimas semanas e que eu acho que foi muito importante, foi a criação dos atendimentos de diagnóstico na comunidade, que são postos que foram criados em vários centros de saúde e que estão especificamente criados para atenderem doentes suspeitos de Covid. Isto evita que grande parte destas pessoas se dirija aos serviços de urgência e que acabem por entupir o sistema. E assim conseguimos também distribuir um pouco a população e atendê-la onde ela deve ser atendida, que é realmente na comunidade e o mais próximo possível das suas casas. Enfim, têm sido múltiplas as estratégias e os movimentos dos vários serviços de saúde. Tem havido esta tentativa de comunicar e de conseguir ligar os diferentes setores, e estamos todos um pouco ainda preocupados e atentos ao que ainda aí vem. Sentimos muitas vezes, ou eu sinto muitas vezes, que nós estamos na praia a assistir ao tsunami que está lá ao fundo e que ainda está para chegar. Esperemos que não seja tão avassalador quanto noutros países, e por isso é que implementámos, e o governo implementou e bem, muitas medidas para conseguirmos de alguma forma acalmar esta onda que aí vem. Enfim, como escuteira, como dirigente do Corpo Nacional de Escutas, é claro que sempre que me chega
a ideia de algum jovem, de alguém que tenha vontade de ajudar e não sabe como, que pergunta em que é que eu posso ser útil, é difícil porque há muita vontade de dizer vai, procura onde é que podes ajudar e envolve-te, mas nesta fase e nesta pandemia em concreto tudo tem que ser muito ponderado e tudo tem que ser medido com muito cuidado. E por isso eu acho que é importante nós aqui, assim passo já para o ponto seguinte, que é como é que nós nos podemos proteger a nós e aos outros se eventualmente nos envolvermos e nos integrarmos nessas tais ações de serviço que já começam a existir, que já estão a ficar disponíveis, que nós procuramos ou que nós temos a iniciativa de realizar. Primeiro eu acho que toda a ação deve ter uma estrutura. E é um conselho que eu deixo, é que procurem que estruturas é que estão a surgir com iniciativas de serviço. As juntas de freguesia, as autarquias locais, as instituições de solidariedade, os serviços sociais, existe na nossa comunidade, perto de nós, muitos locais onde nós podemos procurar se existe já alguma coisa organizada em que nós nos possamos integrar. Eu acho que essa é a nossa primeira ação quando temos vontade de fazer algo, tentarmos travar um pouco o nosso impulso de sair de casa e ir à procura, mas sim identificar aqueles locais que já estão também a fazer esse trabalho, que estão a identificar as necessidades da comunidade, que estão a identificar em que é que podemos efetivamente ser úteis e o que é que poderemos fazer para ajudar de uma forma segura e eficaz. O ajudar em algo que seja necessário realmente para a comunidade, é isso que nós pretendemos, não é? Nesta situação em que estamos a viver, no caso de já terem identificado isso, de já estarem então prontos para ir para o terreno e para fazer alguma ação, eu aconselho que não seja uma ação que tenha contacto direto com pessoas, nomeadamente ações de serviço em lares, em instituições de saúde. Não é neste momento seguro ainda para quem não tem formação na área da saúde, quem não tem formação na prevenção adequada da transmissão, que se envolva com doentes de risco, que são os doentes idosos dos lares, com muitas patologias, e eventualmente com doentes hospitalares. Se não forem da área da saúde, acho que para já não é uma boa ideia envolverem-se nessas ações. Há muitas outras ações, muitas outras coisas que são necessárias. Têm surgido várias iniciativas de ajudar, por exemplo, as pessoas de mais idade nas compras, na ida à farmácia. Eu acho que é uma ótima forma de se conseguir começar a ajudar na nossa comunidade local com ações desse género. E como é que o devemos fazer? Ter sempre na nossa mente que o contacto direto com a outra pessoa é de evitar, seja com quem for. Nós neste momento, infelizmente, temos que ter a consciência que há uma bolha à nossa volta e à volta do outro e que não é para transpor. E então essa é a primeira coisa que temos que ter em mente. Depois, aquilo que já se tem falado bastante e que é para termos sempre ciente da lavagem das mãos, da desinfecção das mãos, porque é através das nossas mãos que nós vamos também transmitir o vírus. O vírus também fica nas superfícies, como sabem, e nós podemos também transmiti-lo dessa forma. Como ele também é transmitido através de partículas, e aqui vem a grande questão das máscaras, que se tem debatido bastante, a máscara que nós conseguimos adquirir de maneira mais fácil é uma máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais fininha, que muitas vezes é azul e que tem os 2 elásticos para colocar atrás das orelhas. Essa máscara protege, principalmente se eu estiver infectada, protege a outra pessoa para que eu não a infecte. De qualquer forma, se tivermos que sair, se tivermos que nos deslocar para fazer algum tipo de serviço, é preferível termos essa máscara se a soubermos utilizar. O grande risco de utilizarmos máscara
é que quem não está habituado vai sentir que é desconfortável, é quente, acaba por provocar algum desconforto e nós, sem querer, sem nos apercebermos, já estamos com a mão na cara e já estamos a ajustar o elástico e já estamos a pôr a mão na máscara. E é esse o grande risco. Por isso, utilizar sim, mas com muita consciência de que tem que ser bem colocada, bem retirada. Na página do Escotismo em Casa tem lá as recomendações de como é que se deve colocar, como é que se deve retirar, quais é que são as indicações para fazer, o que é que devemos ter, tipo uma checklist para fazer o voluntariado, o que é que eu devo ter em atenção, que precauções, e eu acho que estão muito bem e que é uma boa lista para nós irmos seguindo. Mais coisas que vos queria dizer. Nesta fase, para combater a propagação do vírus, estamos todos aqui nesta fase da transmissão comunitária, em que é muito fácil nós transmitirmos o vírus de uns aos outros, e por isso é que houve esta ação de emergência de nós termos que ficar todos o mais recolhidos possível e tentarmos evitar ao máximo o contacto uns com os outros. Se me perguntarem, então, mas isto vai durar até quando? Eu não vos sei dar essa resposta, mas isto pode ainda demorar algum tempo. A ideia é que depois, a pouco e pouco, a própria comunidade se vá reintegrando e que comece a surgir a imunidade de grupo. Não é uma coisa imediata, como sabem, não existe vacina para este vírus. O mais importante para nós é seguirmos e confiarmos sempre nas recomendações das nossas autoridades, que é, às vezes até podemos não concordar, ou lemos isto ou aquilo, ou alguém nos falou e nós não concordamos muito bem com aquilo, mas se alguém pensou que isto seria o melhor para a maioria, então vamos seguir, vamos fazer a nossa parte, não é? O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão, vamos cumprir também com a nossa parte e fazer aquilo que nos é pedido. Portanto, limitar o risco, é importante nós termos a consciência que, se nos expomos a qualquer risco, e neste caso ao fazermos voluntariado estamos a expor ao risco de contágio e ao risco de contrair a própria doença, nós temos que conhecer minimamente aquele que é o nosso risco, aquele que é o nosso inimigo agora. E então vamos conhecer que vírus é este, como é que ele se transmite, como é que eu o posso passar aos outros e como é que eu me posso prevenir. Estas coisas são básicas, existe muita informação disponível, procurem informação em sítios fidedignos, vejam a informação que está na página da DGS, está muita informação também pertinente no Escotismo em Casa. Na página da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública também conseguem encontrar muita informação interessante e assim ficam munidos de informação que realmente é útil. Portanto, conhecer aquele que é o nosso inimigo, saber como o prevenir e quando nos expomos então a ele, quando saímos de casa para ir fazer alguma ação de serviço, ao regressar sabermos proteger-nos a nós e aos que estão na nossa casa, porque continuam a viver lá pessoas em casa e nós não os queremos infectar. E portanto as recomendações de deixar os sapatos na rua, tirarmos aquela roupa que veio da rua e tomarmos banho e trocarmos por uma roupa de usar em casa, evitar partilhar objetos pessoais, partilhar talheres, partilhar outros instrumentos pessoais, mantermos a tal distância de 1,5 m, 2 metros entre as pessoas que estão em nossa casa e a partir do momento em que nos expusemos ao risco, sabermos também avaliar e vigiar os nossos sintomas e todos os dias, a partir daí, durante os 15 dias seguintes, vamos pensando como é que eu me sinto-me bem, não sinto, não surgiu nada de diferente, não estou quente, não tenho febre, não tenho tosse, ok, tudo bem, dia seguinte, ok? E termos esta consciência que se nos estamos a expor ao risco, temos que o conhecer, temos que o saber prevenir e depois temos que saber evitar que ele passe para os outros, não é? Enfim... Se calhar dava agora aqui a oportunidade ao João contar-nos mais umas coisas e depois voltamos a ti para continuar. Obrigado pela partilha e acho que tocaste aqui em pontos muito sensíveis e muito importantes e acho que extremamente úteis para quem está a ouvir.
João, passava-te a palavra também para dares aqui esta tua visão e esta tua preocupação da forma como nos devemos estruturar e a preocupação de estarmos no terreno de forma estruturada e coordenada. Então, muito boa noite a todos. Para já agradecer o convite feito pela Secretaria, apesar de também fazer parte dela, através do Departamento Nacional de Proteção Civil. Dar-vos uma nota prévia que eu acho que é importante todos retermos. Desde 2004 que o CNE é uma entidade que está contemplada nos planos nacionais de emergência do Estado português. Naturalmente como uma entidade colaborativa, portanto sempre de segunda linha, mas a ação do CNE sob o ponto de vista da proteção civil é uma ação que está devidamente enquadrada e regulamentada pelos meios próprios. Relativamente àquilo que nós estamos a viver hoje em dia, é óbvio que é uma novidade para todos nós. Isto é algo que tem sido repetido nas mais diversas vertentes da comunicação social, é uma realidade com a qual nunca nenhuma geração viveu desta forma. A ação e o apoio social hoje tem que ser feito com base num conjunto de critérios e de medição de consequências completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. O CNE está habituado a fazer ações de caráter social e de apoio de retaguarda nos mais diversos teatros de operações, mas nunca foi confrontado com um conjunto de contingências desta natureza, e neste contexto toda a nossa ação tem que ser muito bem medida e muito bem estruturada, mesmo que por vezes tenhamos que tomar algumas decisões que, sob o ponto de vista da popularidade, não são as mais simpáticas naquilo que é a nossa vontade pessoal e a nossa vontade até mesmo ao nível da associação. Nós queremos sempre dar mais, queremos sempre fazer melhor em prol do próximo, em prol da sociedade e na ajuda às diversas entidades. Mas hoje, perante esta pandemia, toda essa ajuda tem que ser muito bem ponderada e tem que ser muito bem articulada. E aqui a articulação tem que ser feita fundamentalmente com as entidades competentes e com responsabilidades acrescidas nos diversos teatros de operações, sejam eles teatros ao nível local, sejam ao nível municipal, distrital ou até mesmo nacional. Não é à toa que nós não temos visto de uma forma pública uma ação muito evidente sob o ponto de vista da comunicação por parte da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Portanto, as coisas têm que ser bem articuladas. E aqui sim, é uma recomendação clara e inequívoca que eu faço, até porque a Margarida, eu diria que roubou-me já uma série de conceitos que eu poderia gostar de passar, mas que também durante esta tertúlia nós poderemos vir a desenvolver, mas o fundamental nestas ações que nós estamos a desenvolver por esse país afora é que ela seja perfeitamente articulada com as entidades competentes. As entidades competentes ao nível local será sempre a Junta de Freguesia, o Delegado de Saúde, a Câmara Municipal. Essas são as entidades que têm a coordenação de todas as ações que estão a desenvolver no terreno, ok? A própria Igreja não tem essa coordenação. Portanto, nós temos que ter aqui alguma cautela. A própria Igreja desenvolve as suas ações sociais em articulação com a Junta de Freguesia ou com a Câmara Municipal, dependendo do local. E, portanto, nós temos de ter aqui muito cuidado, até porque o sucesso desta articulação é que vai dar origem, ou vai ter como consequência, perdão, a eficácia daquilo que pode ser o nosso trabalho. Outra nota muito importante, habitualmente nós nos agrupamentos, nos núcleos, nas regiões, criamos logo grandes números de pessoas para poder ajudar. Atenção que a quantidade de pessoas não é sinal de eficácia, porque depois no teatro de operações pode ocorrer um conjunto de atropelos
que são perfeitamente evitáveis. É preferível o próprio agrupamento, a quando da solicitação para fazer qualquer tipo de ação, criar uma base de gestão de todos os indivíduos que estejam disponíveis, porque o cansaço apodera-se das pessoas, aqui o conceito de turnos é fundamental para que, de facto, o nosso trabalho no terreno seja mais eficaz. De resto, estarei naturalmente aberto às questões que o painel entender fazer e estarei à disposição. Zé? Ok. Não sei, Margarida, se querias fazer mais alguma chega agora nesta fase naquilo que estavas a apresentar? Estás sem som, tens que ligar o som. Sim, estão a ouvir agora? Agora sim, sim. Ok. Eu estava a ver aqui que eu tinha aqui mais algumas coisas que eu achava importante passar, é que nesta fase o que é que está a ser necessário? Às vezes nós também queremos ajudar, não sabemos bem como, é claro que temos que nos dirigir às estruturas, mas coisas que têm acontecido nestes últimos dias e que eu posso partilhar convosco é, por exemplo, o número de pessoas infectadas que têm surgido em lares, e que são sítios que, por norma, os funcionários não estão preparados e não têm o equipamento todo necessário. Nós no hospital até temos, porque isso já foi providenciado com tempo, mas nestas estruturas existem muitos que têm carência de equipamento e equipamento muito simples, como pronto, para os funcionários poderem prestar os cuidados aos utentes do lar. Até podem ter a bata e as luvas, mas não têm, por exemplo, viseiras que protejam a sua cara das partículas que podem eventualmente contaminá-las. E é uma coisa que nós, em casa, podemos perfeitamente fazer, podemos perfeitamente ajudar com isso. E se calhar, se conhecermos que na nossa freguesia, na rua do lado, existe um lar, eu não sei se eles estão a precisar de ajuda, também se pode, através dessas estruturas que já estão criadas, contactar e ter algumas ideias do que é que pode estar a ser necessário, porque quem está a precisar de ajuda às vezes também pode não saber a quem pedir e tentam resolver internamente as questões e podem não estar a conseguir. Portanto, é isso, acho que assim as mensagens principais já foram passadas, só para reforçar que para o serviço vamos ter em atenção a estrutura, a organização e a segurança. A nossa segurança e a segurança dos outros neste momento é aquilo que está à cabeça. Então, agora ia lançando o desafio que para quem quisesse fazer algumas perguntas podia enviar pelo chat e podíamos ir acumulando aqui para depois dar uma oportunidade aos oradores depois poderem responder. Queria deixar aqui, antes de passar aqui também outra vez ao João, só deixar aqui uma nota que nós ao longo deste período temos vindo a registrar, não sei se consigo partilhar aqui o meu ecrã para vos dar uma nota. Não sei se quem está... Ricardo, consegues passar? Tenta lá partilhar. Vou tentar, mas não está a aparecer a opção. Não? Devia aparecer aqui em cima. Tenta agora. Queres que eu tente, Zé? Sim, por favor. Porque não me está a aparecer aqui a opção de partilhar o ecrã. Cá em cima Boa. vocês... Ok. Já estou a ver? Não, Obrigado, não sou João. eu. É o Ok. João. Ok, perfeito. Bom, isto para vos dar ideia, este dashboard ainda está em construção, está em atualização, portanto foi lançado hoje, mas estamos ainda a alimentar com a informação mais recente. Isto vem no âmbito de umas iniciativas que o Departamento Nacional de Proteção Civil tem vindo a desenvolver numa plataforma ESRI e neste momento usamos as funcionalidades e as potencialidades da aplicação, que nós já vamos dominando e que estamos em breve a apresentar para a Associação uma outra solução muito interessante nesta plataforma, mas aproveitamos esta capacidade técnica para poder dar aqui já um bocadinho de expressão
à realidade do que está a ser a ação do CNE no terreno. Ou seja, neste momento, isto está aqui com estes valores, mas posso dizer o valor mais atualizado neste momento aponta para cerca de 422 escuteiros em ação, com 56 agrupamentos envolvidos, portanto, e na mesma nos mesmos 12 distritos. A informação que vocês viriam aqui é todos os agrupamentos envolvidos e, obviamente, nesta mancha que tem aqui no mapa de Portugal, conseguem visualizar a localização onde estão a ser feitas as intervenções e, obviamente, as manchas vão dizendo a maior densidade de intervenções que estão a acontecer. Portanto, é uma forma de podermos ver já um bocadinho aquilo que vai acontecendo um pouco por todo o país e que são ações que, como falámos no início, estão enquadradas naquilo que nós recomendámos, as preocupações que nós demos, mais ou menos reforçamos, ajudar sim, mas ajudar com toda esta consciencialização, com todo este cuidado que quer a Margarida, quer o João foram já alertando e chamando a atenção da preocupação constante que devemos ter na avaliação de risco. E é nesta preocupação que nós nos centramos muito nesta questão de estarmos ligados a outras instituições, ou seja, tenham canais diretos com quem está no terreno, seja o delegado regional de saúde, quer seja o dispositivo de proteção civil local, tem uma avaliação de risco mais fina, não só da preocupação do nível nacional, mas sim a avaliação mais fina do que está a acontecer no vosso concelho, no vosso distrito ou na vossa freguesia, e com isso pode fazer uma atuação mais próxima, mais correta e mais determinante. E é necessário que nós que estamos no terreno tenhamos um canal direto para essas zonas de informação. E é por isso que nós recomendamos que todas as ações que estejam a decorrer sejam enquadradas nestas iniciativas para garantirmos que, caso haja alguma alteração de cenário na zona de atuação em que estamos a fazer a nossa ação, essa informação chegue rapidamente aos voluntários que estão no terreno, pode ser até por suspender porque o surto aumentou de intensidade ou porque houve uma anomalia qualquer que torna mais perigoso a circulação naquele momento e se calhar naquele momento é necessário fazer uma interrupção do serviço, do apoio, daquilo que estivemos a fazer. Se nós não tivermos esse canal direto de informação e bastante próximo, pode-se passar horas, pode-se passar dias até virmos a saber que afinal, as últimas horas, os últimos dias, não deveríamos ter feito aquilo que fizemos. Portanto, esta avaliação, estamos num cenário diferente, estamos numa realidade completamente diferente para todos, temos que saber-nos ir crescendo à medida que o tempo passa, que vamos conhecendo melhor tudo o que acontece, mas pretende-se sempre presente que todos os dias temos de estar a fazer a avaliação de risco, quer a nossa pessoal, quer o cenário onde nós estamos a participar. Eu ia ver agora, Maria, se queres dizer mais alguma coisa sobre neste momento, eu estava aqui só a ver se há algumas perguntas que pudéssemos já... Não, eu gostava de saber o que é que as pessoas têm curiosidade também em saber, porque é uma coisa que eu tenho sentido muito, é que nós da área da saúde também estamos muito na nossa bolha e falamos sobre isto diariamente e sabemos várias coisas e não temos a total percepção de como é que estão as coisas em casa, como é que dúvidas é que têm, o que é que estão a sentir, o que é que estão a pensar. E essa é uma coisa também que agora me lembrei que eu gostava de ter falado, nós podemos já começar a pensar que tipo de ajuda é que vamos também poder oferecer na fase pós. O que é que vai acontecer após? Depois da crise sanitária vêm outras crises, não é? E as pessoas estão em estados também emocionais e de labilidade emocional que vão precisar de apoio de diversas formas. Nós podemos estar já a pensar que ideias é que temos para ajudar a seguir, não é? Zé, tens aí algumas perguntas que poderias ler? Que tipo de EPI é aconselhado aos escuteiros voluntários para ajudar nesta pandemia? Por exemplo, ajudar na distribuição da comida ou compras. O que é que tu dirias, ou o que é que, João, o que é que vocês acham que podíamos identificar como EPI aconselhável para estes escuteiros? Bom, em termos de ações de apoio que os escuteiros podem desenvolver, de facto há essa ação de fazer chegar as compras, os medicamentos, etc., àqueles que não têm a mobilidade que necessitam para efetivar esse tipo de ações. Claramente é uma das ações que nós podemos usar.
olharmos e tentarmos perceber junto das instituições que tipo de tarefas ao nível de logística é que podem ser feitas em parceria com a Junta de Freguesia, com a Corporação de Bombeiros, com o Serviço Municipal de Proteção Civil. Existem sempre várias tarefas que não nos colocam tanto em níveis de exposição e que são, de facto, muito importantes para essa estrutura. Mal comparado com aquilo que nós fazemos muitas vezes no período do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, existe apoio que carece de ser prestado àqueles que estão na linha da frente, nomeadamente mais aos bombeiros, não tanto no âmbito hospitalar, como é óbvio, porque aí o nosso nível de exposição aumenta significativamente, mas existem às vezes corporação de bombeiros que necessitam de apoio. E às vezes um apoio simples, como poder confeccionar alimentação, ou até naquilo que, por exemplo, na região de Aveiro chegou a resultar com um grande sucesso, foi durante um dos grandes incêndios que houve naquela região, foi, por exemplo, os bombeiros terem os seus sanitários devidamente limpos para poderem ser usados e quando regressavam dos incêndios. Portanto, há várias tarefas que nós podemos achar que não são tarefas tão exuberantes, digamos assim, sob o ponto de vista da imagem, mas que são fundamentais naquilo que é a ação daqueles que estão um bocadinho mais à frente. Portanto, tudo isto, tudo o que seja a ação de retaguarda, tudo o que seja a ação social, nós de facto podemos desenvolver. Agora, nunca é demais ler um conjunto de recomendações que a própria Margarida já teve o cuidado de escamoteá-las aqui na sua apresentação, mas ler um bocadinho das recomendações que nós fizemos aqui no nosso site do Escotismo em Casa, não é? Posso só acrescentar que em relação ao equipamento de proteção individual, que é recomendado para estas ações, vai-se prender muito com a boa utilização do mesmo, ok? Mas a máscara cirúrgica não traz grande vantagem porque só protege o outro de mim próprio, se eu estiver infectado. Se eventualmente tiverem uma máscara, que são as chamadas FP2 em casa, não a comprem de propósito. Se a tiverem, podem eventualmente usá-la. As luvas sim podem ser úteis. Vamos às compras, há muita gente que toca nos vários produtos e se vão às compras para uma terceira pessoa, podem usar luvas, coloquem as coisas todas no saco, tenham cuidado de não pôr as mãos na cara com as luvas estão potencialmente infectadas. Entreguem os sacos na porta, do lado de fora, toquem a campainha, deixem os sacos e depois a pessoa recolhe os sacos e só no final é que retiram as luvas. E as luvas não é como se estivéssemos a tirar as luvas de termos acabado ali de lavar a louça, está bem? É tirar por dentro. Eu não tenho aqui nenhumas agora para vos mostrar, mas elas têm que se retirar não tocando na parte que está infectada, não é? Eu tenho que tirar uma por dentro, agarrar nela e depois retirar a outra. E só assim é que estamos a utilizar este equipamento de proteção individual de forma correta. Bem. Estava só aqui, já agora respondi aqui uma pergunta que foi aqui colocada, até que ponto vem a nossa responsabilidade, ou seja, se tivemos a enquadrar menores, ou seja, mas isso é desde já uma informação clara que para estas iniciativas, dado este elevado risco e a necessidade de cada um de nós que está no terreno, ter também a sua capacidade de avaliação de risco e a sua percepção, ou seja, não podemos estender estas iniciativas de forma alguma aos nossos escuteiros menores, ou seja, só está a ser viabilizada a participação dos escuteiros nestas iniciativas, conforme a circular que foi distribuída, dos 18 aos 59 anos, desde que não façam parte de nenhum grupo de riscos. Portanto, não é só a questão da idade, mas tendo também em consideração se nós temos algum tipo de problema de saúde ou alguma situação que já é identificada, que nos coloca dentro daqueles grupos mais afetados em caso de apanhados a infecção do Covid-19, claro que não estamos a ser conscientes, ou seja, toda a forma que nós podemos querer e ajudar, mas e com essa ajuda criarmos mais dificuldades à frente onde a Margarida está, nos hospitais e nos centros de saúde, em todo o
local em que nós vamos ter mais um para ter que tratar, pode acontecer sempre um acidente, mas se nós fizermos todo o possível para que isso não aconteça, estamos a fazer duplamente o nosso serviço. E, portanto, respondia já a esta questão. Claro que neste momento não é possível a participação de menores nestas iniciativas. Estava aqui a ver só se... Já agora aqui uma pergunta que me talvez possa ajudar, que era, falaste há pouco de como se podiam fazer máscaras ou, de alguma forma, fazer algum material que pudesse ajudar. Consegues trabalhar um pouco mais isso? Até que se pode buscar ideias para fazer algum equipamento? Ou o que é que podemos cobrar? Eu estava a falar da ideia das viseiras, porque as máscaras em si, aquelas ideias que vocês veem de máscaras de pano, não têm qualquer utilidade, está bem? A máscara de pano acaba por deixar passar partículas, quer para um lado, quer para o outro, e não pode ser reutilizável. Mas as viseiras, com folha de acetato ou com a parte da frente daquelas capas de guardar os trabalhos, conseguimos fazer. Nós agora no agrupamento até estamos a fazer algumas, utilizando, por exemplo, aqueles óculos do cinema 3D, tira-se as lentes, cola-se, aplica-se o acetato na parte da frente e está feita uma viseira. Nós colocamos os óculos e já temos a viseira à frente. Há outras ideias no YouTube em que colocam elásticos, é uma ideia, é uma hipótese. Também houve... Esse tipo de material não há risco de o fazer e dele depois não servir, porque no fundo o objetivo é que essa viseira seja impermeável. Houve outras iniciativas de fazer outros equipamentos, mas esses já têm que ser validados pelo Instituto Ricardo Jorge e não se pode também fazer uma coisa que depois não sabemos se é segura. Pronto, esta era só uma das ideias. Zé, tens aqui o Daniel Correia que quer fazer uma pergunta. Ok, então, força. Daniel? Olá, boa noite a todos. Não era tanto uma pergunta, era mais nessa questão das viseiras. A minha faculdade, a Faculdade de Engenharia do Porto, teve uma iniciativa em que propunha às pessoas que tivessem impressoras 3D em casa que criassem a estrutura que segura as viseiras. E era um pouco a iniciativa de informar e de fazer com que procurem e informem pessoas que tenham essas viseiras em casa, essas impressoras 3D em casa. Boa. É um bom desafio. Uma boa sugestão, Daniel. Claro que teriam de se informar um pouco mais, porque têm de contactar a faculdade nesse sentido e têm toda alguma burocracia sobre esse assunto. No entanto, se pesquisarem, de certeza que encontram informação sobre isso. Tenho aqui só mais uma pergunta também sobre a questão do seguro, mas só respondendo aqui um bocadinho genericamente, o tema de o seguro escutista está ativo, portanto, mas não podemos nunca perder a noção de que o seguro cobre apenas acidentes e nada daquilo que estamos aqui a falar complementar ao risco da ação que nós estamos a desenvolver é de alguma forma coberto pelo nosso seguro, ou seja, doença ou alguma contaminação que possa eventualmente ocorrer no desenvolvimento desta ação será coberto pelo seguro. Portanto, o que acontece é que torcemos o pé, caímos numas escadas, temos qualquer tipo de acidente no decorrer da nossa atividade, aí sim o seguro estará pronto para nos ajudar e fazer a cobertura habitual. Fizemos esta ressalva, já agora reforçando esta mensagem, de que quem está no terreno deve fazer o envio dos elementos que estão a participar para o mail da Teresa Loja, porque, como sabem, esta fase nem tudo está a funcionar da mesma forma operacional, também nas seguradoras isso também não acontece, portanto é uma forma de termos a mediadora e um canal privilegiado junto da seguradora, por forma a acontecer alguma coisa, estarmos mais prevenidos e mais rapidamente podemos ocorrer e auxiliar o nosso irmão escuta que porventura possa vir a necessitar de apoio nessas circunstâncias. Daí a necessidade, que é um plus, não é por isso que o seguro não deixa de estar ativo, mas é uma forma de nós conseguirmos dar uma resposta mais célere e uma capacidade de resposta mais imediata, tendo esse conhecimento e tendo o canal aberto em relação à mediadora de seguros e então conseguimos atuar mais rapidamente. Estava aqui só a correr mais alguma pergunta, se me passou.
Mas é, já agora, Sim, diz. já agora só aqui reforçando um bocadinho aquilo que a Margarida disse ainda há pouco, sobre a questão das luvas e como é que nós retiramos as luvas, etc. Reforçar aqui qual é a forma como nós temos que estar no terreno quando estamos nas ações sociais, nas ações de apoio social. Não esquecer o manter o distanciamento social, acho que é importantíssimo, mesmo porque há uma tendência quase intrínseca, quando nós vamos entregar as compras à pessoa, de haver quase como uma aproximação da pessoa que de facto vai receber esses bens. Portanto, evitar a todo custo pousar primeiro o saco das compras na entrada da casa da pessoa, depois então sim chamar a pessoa para recolher essas compras, para mantendo sempre esse distanciamento. Atenção à questão do manuseamento do dinheiro, ok? Parece que não, mas é de facto um dos meios de maior transmissão do próprio vírus, se a pessoa que está em casa puder eventualmente já estar contaminada. E atenção, nunca nos podemos esquecer que a pessoa contaminada não tem que ter necessariamente sintomas que são os sintomas conhecidos. Pode estar numa situação perfeitamente normal e estar contaminada. Portanto, nós nunca sabemos quem é que de facto está do outro lado. Outra chamada de atenção que eu acho que é importante, nós quando estamos na ação do terreno, naturalmente temos a tendência para atender os nossos telemóveis, certo? Pegamos, temos as luvas calçadas e toca de mexer no telemóvel, atender a chamada sem problema nenhum. A partir do momento em que nós tocamos no nosso telemóvel com as luvas calçadas, o telemóvel tornou-se um meio de propagação do vírus. Recomendação, depois de descalçarem as luvas convenientemente, conforme disse a Margarida, assim que chegam a casa o telemóvel é colocado na zona de contenção e deve ser desinfetado, ainda com as luvas na mão, desinfetar e só depois descalçar as luvas e estar tudo em condições. Portanto, são pequenos pormenores que, de facto, têm aqui um papel muito importante na propagação do vírus e que nós, sem querer, porque são hábitos, são gestos que estão intrínsecos aos nossos habituais movimentos e não raciocinamos. Portanto, atenção a esse pormenor. Daí que uma das recomendações que nós lançámos aqui no nosso site do Escotismo em Casa, um dos pontos foi as luvas também têm que ser desinfetadas depois de cada missão, ok? Apesar de ser um meio de proteção, vamos desinfetar as luvas porque muitas vezes o vírus está lá. Temos aqui uma questão, mas que é um desafio para o futuro, não é? Como combater a solidão dos que vivem sós? A fome será a fase seguinte desta pandemia. Infelizmente, isto é feito como uma pergunta e nós todos que acompanhamos a realidade e sabemos o que as comunidades já eram débeis em alguns aspectos. Claro que esta pandemia vai nos deixar com marcas ainda mais profundas e já agora deixo aqui o rep, que acredito que o CNE terá um papel também muito importante nesta fase de saída, digamos assim, do processo mais da pandemia, mas no regresso lento que vai acontecer à normalidade, o nosso papel também vai ser muito, muito importante e nessa altura provavelmente já um pouco mais libertos gradualmente das preocupações e portanto podemos atuar de uma forma mais intensa, digamos assim. Fica alguns dados. Outra pergunta que aqui estava, eu não estou a pôr aos oradores porque está um bocadinho específica, genérica sobre o CNE e não tanto mas se quiserem aportar alguma coisa, a pergunta que aqui estava tinha a ver com a nossa capacidade no sem-abrigo também. Portanto, e se nós somos chamados a intervir, ou se o CNE é ouvido nos vários fóruns, aquilo que vai acontecendo é que o CNE de facto tem tido algumas chamadas e algumas solicitações. O que nós temos feito é sempre aquilo que acreditamos que a capacidade de intervenção e a capacidade de trabalho da nossa associação está no local, está na capacidade, no terreno, quem está nas juntas de núcleo, nas juntas regionais ou nos agrupamentos mais próximos de onde é feito o pedido. E o que temos feito
é sempre que somos solicitados de alguma forma para fazer alguma intervenção, vamos a luta. Zé? Colocando, ou vamos pedindo aos dispositivos de proteção civil da região ou ao chefe, vamos passando esses pedidos para localmente termos capacidade de resposta no terreno, ou seja, não tanto na fotografia, podemos estar aqui a fazer uma coisa de grande coordenação nacional do ano e então aí ser mais fácil de identificar no terreno. Outra recomendação que eu queria deixar aqui da experiência que vamos acumulando destas conversas, o que estava a acontecer é a importância de nós nos integrarmos em instituições ou organizações que estão no terreno. O que está a acontecer, e falando aqui da realidade de Lisboa, mas acredito que está a passar-se um pouco por todo o país, mesmo as IPSS que estavam no terreno, aquelas que acompanhavam os sem-abrigo, por exemplo, também essas estão muito pauperadas com falta de gente, com falta de meios e falta de capacidade. Portanto, essa resposta já não está a chegar, não está a chegar ao terreno. Se não houver um cuidado em que a resposta seja feita numa plataforma integrada das várias iniciativas, o que vai acontecer é que andamos todos desgarrados a dar resposta esporádica num sítio e noutro, às vezes redundante, porque a seguir a nós lá irmos pode lá ir outra instituição qualquer e se calhar 2 quarteirões ao lado existem pessoas a precisar de apoio e que não estão a receber porque não foi identificado nessa necessidade. Daí a importância de nós nos juntarmos a quem está já no terreno, às instituições, às organizações, às plataformas que estão com esta visão global, podem então fazer uma distribuição mais correta e alocar os recursos, as capacidades e a informação que existe para que possamos dar uma resposta mais consentânea. Daí continuamos a achar que esta será a resposta mais adequada. Entretanto, estava a ver se chegava se alguém quiser fazer alguma intervenção. Sim, alguma pergunta? Eu recebi aqui uma pergunta que acho que é útil responder para todos. Há pouco já tinha tocado aqui neste ponto, mas eu vou ler mesmo a pergunta, que há pessoas a fazer máscaras de material tecido, não tecido, se este tipo de máscaras são equivalentes às cirúrgicas. Pronto, elas não têm a mesma utilidade, ok? Porque elas não têm qualquer tipo de filtragem e podem até dar uma falsa sensação de segurança. A única coisa que elas vão fazer é proteger a área da boca e do nariz, mas para o efeito de proteção da transmissão do vírus não está provado que tenham essa eficácia, está bem? Ok, não há bocado já tinhas tocado no assunto, não reforcei, mas sim, ainda bem que voltaste ao tema porque fica mais claro. Sim, sim. Nem lavar máscaras, também há muito agora essa questão de lavar e reutilizar. Há uma marca de máscara específica que eventualmente pode ser reutilizada, mas essas não estão a ser vendidas nem distribuídas pela população. Tá ok, bem? Zé, temos o Ricardo Nunes para fazer uma pergunta. Ok. Ricardo, podes fazer? Boa noite a todos. Antes de mais, saudar-vos e agradecer à Margarida, ao João e ao Zé a disponibilidade para estarem aqui connosco. Eu queria deixar 3 perguntas, ou 3 desafios. Para a Margarida, no sentido de tentarmos perceber um pouco melhor em que medida localmente podemos dar suporte mais aos profissionais de saúde na especificidade do seu combate, ou seja, o que é que nós podemos, de forma individual, trazer a cada um dos profissionais de saúde que estão connosco, na paróquia, na freguesia, qualquer que seja o grau de proximidade, para trabalhar com eles. Para o João, um desafio também para nos ajudar a refletir sobre algo que foi muito duro de ouvir no dia 21 do passado mês, que foi uma técnica diretora de um centro de um lar de idosos, não é? Em Famalicão, que teve que colocar na televisão e nos meios de comunicação social a razão ou seja, teve que colocar ao nível dos meios de comunicação social a sua vontade ou quase desespero de pedido de ajuda, porque estavam 2 pessoas para
tratar de todo um lar, onde quase todas as pessoas estavam infectadas, já muitos funcionários estavam infectados, já estavam em casa, portanto sabia-se do grau de compromisso que estava a baixar de todos esses funcionários. O que é que pode um agrupamento local ou uma estrutura local ou mais próxima destas realidades fazer para estar atento, para estar mais alerta e tentar ajudar? Acho que foi um pouco, acho que quem assistiu aquilo, eu assisti na altura à reportagem em direto, às declarações, e foi, para mim, altamente desmotivante a proximidade que todos nós devemos ter para com estas instituições. E para o Zé, uma pergunta também, que é tentar perceber um bocadinho ainda há pouco estavas a falar, e muito bem, que devemos tentar integrar-nos, tentar estar a trabalhar em rede, tentar perceber o porquê e a posição do CNE relativamente à plataforma auxiliar. Foi das primeiras a lançar um desafio importante a todos e focado especialmente nos escuteiros e ex-escuteiros, e porquê desse distanciamento do CNE relativamente a esta plataforma, que entretanto fez surgir mais duas ou três, como o SOS Vizinhos e outras que têm surgido a nível nacional, mas que de facto aqueles ex-escuteiros da região de Leiria criaram uma dinâmica especial, e acho que este distanciamento do CNE só nos veio prejudicar em termos de imagem. Eu, pelo menos, pessoalmente, um pouco desiludido com isso. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Margarida, se começavas. Ok. Obrigada pela questão. Eu fui aqui pensando a melhor forma de responder e eu acho que para nós profissionais de saúde aquilo que se calhar nos está a afetar a todos um pouco é a solidão. A solidão no sentido em que estamos todos afastados dos nossos familiares, principalmente para a segurança deles, dos nossos amigos. Enfim, todos estamos a viver isto, estamos afastados uns dos outros e não podemos estar em comunhão. Mas porque o nosso trabalho nós já o fazemos de forma dedicada todos os dias, isso não é nada de novo. Aquilo que eventualmente a comunidade, e eu partilho isto porque tenho sentido isto muito na minha comunidade, dos irmãos escuteiros, dos meus amigos, que é a atenção constante, a mensagem de manhã a perguntar como é que eu estou, alguém a querer saber, olha, já tiveste tempo para ir às compras, não queres que eu te vá comprar nada? Esta presença, o sentir que não só estão preocupados connosco, mas como estão presentes e nos querem ouvir, este momento que está a acontecer agora é muito importante. Nós também conseguirmos partilhar aquilo que estamos a vivenciar e aquilo que estamos a sentir, e por isso acho que pode ser uma boa forma se identificarem profissionais de saúde na vossa comunidade, no vosso agrupamento. Isto não é só útil para nós, profissionais de saúde, é para todos, que consigamos ouvir-nos todos um bocadinho uns aos outros e partilhar aquilo que estamos a sentir. Mas como a pergunta foi feita diretamente nesse sentido, eu acho que é uma grande ajuda a manterem-se presentes, comunicarem, saber como é que estamos, se precisamos de uma lata de salsichas, qualquer coisa assim. E é bom ter esse carinho, é bom, assim, acredito que nas horas de maior stress e nas horas de cansaço que vais acumulando, deve ser muito reconfortante sentir esse carinho, na proximidade de quem está mais próximo e de quem te apoia mais, mas penso que isso é muito importante para todos os profissionais de saúde que estão a atravessar esta fase mais desafiante e mais exigente que nunca, não é? Uhum. João, não sei se querias ter alguma palavra? Vamos lá ver, desde já agradecer ao Ricardo pela sua intervenção e pelas questões colocadas. Relativamente à questão que o Ricardo levanta, um bocadinho em jeito de reflexão, eu não conheço a notícia, ou melhor, não tive conhecimento desta notícia em concreto, portanto não sei exatamente os contornos em que as coisas se passaram. Agora, há uma coisa que também me parece que seja clara.
o CNE, independentemente da sua força e da sua capacidade mobilizadora dos princípios pelos quais nos regemos no apoio à sociedade, naturalmente, há coisas que nós não podemos suplantar, digamos assim, a responsabilidade e o papel de outros intervenientes na sociedade, em primeira instância. Naturalmente estaremos sempre dispostos a ajudar. Num caso destes, parece-me que depende dos contornos, mas um apoio desta natureza tem que ser sempre muito bem medido, não é? Porque estamos a falar de um lar de idosos numa zona com índices de contágio elevados, portanto há aqui várias questões que a nossa ação num lar desta natureza teria que ser muito bem articulada com as autoridades competentes e não seria simples, eu diria mesmo, não era nada simples. Mas é óbvio que enquanto cidadão, enquanto desporteiro, saber notícias desta natureza preocupa-me e deixa-me um bocadinho até perplexo daquilo que se possa ter passado, mas não conhecendo o envolvimento de toda a situação, porque é que chegou àquelas circunstâncias, também não me permite fazer grandes considerações. Apenas o estarmos atentos às situações, se às vezes até alguma pressão que se possa ser feita junto das entidades, pode já ser um papel importante a desempenhar pelos agrupamentos. Portanto, servir a quase de mensageiro pode ser importante. Não sei, Ricardo, se gostavas de ouvir um pouco diferente daquilo que eu disse, ou se queres ser um bocadinho mais concreto, porque deixaste-me aqui com uma grande abertura. Ricardo. O Ricardo não consegue falar, acho que tem o microfone desligado. Estou à procura dele. Só um bocadinho. Ricardo. Oi? Não está. Agora já está. Relativamente a essa questão, João, o meu desafio pessoal também é esse, é estar mais atento a tudo o que me rodeia, porque de facto para chegar àquela situação em que a diretora do lar, grávida, e mais uma ou duas pessoas asseguravam toda a logística, e foi preciso durante um fim de semana vir pedir quase em desespero para que tivessem o apoio das entidades nacionais, e o que aconteceu no dia seguinte ou 2 dias logo a seguir, com a transferência de uma parte significativa, só me leva a desafiar isso mesmo, não é? É que eu, mesmo estando em casa, esteja mais atento, nem que seja como a Margarida diz, a ligar às pessoas, a perguntar se está tudo bem, não é? Porque pelo menos todas estas instituições que nós vamos conhecendo nas nossas paróquias, nas nossas freguesias, acho que nós temos que ser bem mais interventivos, pelo menos mais atentos a se precisam de ajuda. Eu acho que concordo contigo, não sendo agentes de proteção civil, não sendo técnicos de saúde, a nossa ação está muito limitada. Mas estar atentos, estar alerta, ou como dizem os ingleses, be prepared, acho que deve ser algo que nós devemos fazer em constante. Deixem-me só interromper-vos, porque está aqui o José Lopes, que diz que é de Famalicão e que nos podia falar um bocadinho sobre esse assunto. Zé, podes falar connosco, por favor? Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu sou de Famalicão, é assim, e a situação que o Ricardo está a dizer, fomos todos apanhados, desprevenidos, porque em termos de CNE do núcleo, nosso núcleo, e nem se constava nada em Famalicão. Por isso foi uma situação que aconteceu no início e que nos apanhou todos desprevenidos. Quando se começou a dizer que havia um lar com muita gente infectada, ninguém sabia muito bem onde é que era o lar. E só a comunicação social é que fez a forma de transmitir as coisas da forma que gosta de transmitir, é que nos fez... É muito complicado numa situação destas nós estarmos
alertas, estão alertas, ainda por cima de uma situação de início, para podermos acudir a alguma coisa. Eu diria que aí, nesse caso, até pelo testemunho que foi dado agora, claramente nem sequer era algo que pudesse ser da nossa ação, não é? Porque foi um lar que, agora estou recordado, que foi evacuado, em que os seus utentes foram todos deslocados para o Hospital Militar. Sim. Salvo erro. É correto, sim, não é, José Lopes? Foi esse. Pronto. Portanto, nós aí nem sequer tínhamos que intervir em nada. Mesmo que soubéssemos, não tínhamos que intervir em nada. E claramente estamos perante uma situação que provavelmente o próprio lar protelou até quase que às últimas instâncias, diria eu. Agora, fazendo só aqui um pormenor, porque não me levem a mal e não é menosprezando o episódio, mas é porque de facto é um episódio tão específico e que não nos deixava margem para agir. Uma das coisas e aproveito para vos passar esta mensagem, por causa da questão da proximidade. Nós, ao nível dos serviços centrais, em particular ao nível do Departamento Nacional, temos uma estrutura, sob o ponto de vista da proteção civil, devidamente montada, em que temos os delegados regionais, os delegados de núcleo, e convidamos os delegados regionais e os delegados de núcleo a criarem, a colocarem em prática a figura do delegado de agrupamento. E é o trabalho, quer do delegado de agrupamento, quer do delegado de núcleo, quer do delegado regional, o trabalho desenvolvido periodicamente e de forma quase sistemática de relação com as entidades competentes, que permite nós não só estarmos devidamente informados sobre aquilo que se vai passando na nossa freguesia, na nossa localidade, na nossa região, mas também dizer com maior facilidade estamos presentes, porque de facto se os delegados fizerem esse trabalho, nós somos sempre muito bem reconhecidos nos mais diversos comandos distritais e em muitos serviços municipais de proteção civil, e a relação aí é uma relação muito, muito, muito positiva. Naqueles locais onde este trabalho não é desenvolvido, claramente a intervenção do CNE acaba por ser uma intervenção menor, porque lá está, é a tal falta de relação. E eu acho que se de alguma forma os agrupamentos tiverem este cuidado na relação que vão mantendo com as diversas instituições ao nível local, em particular as câmaras e as juntas de freguesia, com toda a certeza nós vamos nos sentir como elos mais fortes naquilo que é o papel do desenvolvimento social na nossa localidade. Ok. Penso que aqui vai resolver um bocadinho a questão do Ricardo. João e Zé. Posso só para acabar dizer só uma coisinha. Sim. Famalicão são 49 freguesias, deve haver 42 agrupamentos. Isto aconteceu numa freguesia do Conselho de Famalicão, do núcleo de Famalicão. Por isso é muito difícil, e acho que até nem agrupamento tem. É difícil estarmos atentos a todos o que vai aparecendo. E depois, ainda há bocado eu dizia ao Zé, e numa mensagem que mandei, é difícil quando uma pessoa vive com pessoas de risco, poder atuar em situações que um conselho possa estar em risco. Porque tem como o dever do escuta começa em casa, tem que se dedicar aos de casa e não aos outros. Ok, o Ivo queria falar também, passava-lhe a palavra. O Ivo é de cá perto, então. É exato, ele se conhece bem. É vizinho. Boa noite a todos. Eu se calhar completava aquilo que o Zé Pedro estava a dizer. Este lar, infelizmente, de facto, só para a vossa informação, tinha dos 18 funcionários, 16 infectados e em burnout. E o lar, os utentes, que eram 32 pessoas, foram todas evacuadas para o Hospital Militar do Porto. E veio-se a verificar que destas 32 pessoas, 22 estavam infectadas, o que não se sabia no dia em que eles foram evacuados. E de facto,
a pergunta do Ricardo é muito importante, porque, e agradecer-te por isso, Ricardo, porque nestas coisas, obviamente que todos nós somos imensamente sensíveis, tal como tu foste. Quando surgem situações parecidas com estas, a primeira reação mental que nós temos, emocional até, é de querermos ir a correr, ajudar e acudir, e estarmos disponíveis e podermos prestar um auxílio às pessoas, porque isso está no nosso sangue, isso também está no nosso código genético. Mas infelizmente isto é um bocadinho mais complicado do que apenas querermos sair. Nós temos que sair com condições de segurança, nós temos que sair de forma organizada, nós temos que sair em estreita articulação com as autoridades sanitárias, com a proteção civil, e não o podemos fazer de outra forma nenhuma, porque senão corremos o risco, em primeiro lugar, em vez de irmos ajudar, de ficarmos também nós próprios contaminados, regressarmos a nossas casas e contaminarmos as nossas famílias, contaminarmos as pessoas mais idosas que também temos nos nossos vizinhos e nas nossas próprias casas. Depois é uma chatice que há de falecer um escoteiro e depois fomos irresponsáveis porque criamos condições para que os escoteiros saíssem em barda a tratar de assuntos para os quais não estão preparados e não têm condições de segurança para os poderem acudir. E de facto isto é complexo, porque nós sentimos-nos todos impotentes. Gostávamos de poder fazer muito mais do que aquilo que infelizmente às vezes é possível fazer. E é por esse motivo, precisamente, que têm saído várias circulares nacionais, porque vamos tentando estar atentos e responder com aquilo que são os dados que vamos tendo, que são os contactos que vamos estabelecendo. Nós estabelecemos contactos com várias pessoas, com várias entidades, desde o Secretário de Estado da Educação, que também é escoteiro e que nos pediu algum apoio, desde um conjunto de instituições que nos têm pedido ajuda, pessoas que desenvolvem plataformas, e a nossa primeira atenção, o nosso primeiro cuidado é tentar de facto garantir que aquilo que vamos fazer é algo que de facto ajuda e que é útil. O escoteiro, pela sua própria forma de estar, os 3 Hs, todos nós conhecemos, o helpful, o sermos úteis, é de facto algo que é muito importante, mas é importante que de facto o consigamos fazer com condições de segurança. E foi por esse motivo que também no primeiro contacto que houve, isto respondendo à tua última questão de há bocado, do auxiliar, no primeiro contacto, a primeira preocupação que nós tivemos foi de tentar garantir que existe um enquadramento de segurança para os voluntários que se oferecem e para as instituições que pedem ajuda, para podermos nós próprios divulgar e dar um apoio que aquela plataforma merece. Mas de estarmos também todos nós tranquilos, estamos a ajudar. Há bocadinho eu dizia-te que é importante termos a certeza que tentamos não trazer a doença para nossas casas, mas também é importante não levarmos a doença às instituições onde estão os idosos e onde as pessoas podem também apanhar todas uma doença, um vírus que é muito contagioso e é muito mau se esse contágio for provocado por alguma menos responsabilidade, menos sentido também de responsabilidade que nós próprios temos que ter. E, portanto, nós queremos ajudar, nós queremos garantir que o CNE está motivado, está empenhado em dar um contributo tão amplo quanto possível, mas sempre garantindo também a segurança, quer dos escoteiros, quer das pessoas que nós vamos ajudar, quer das pessoas que depois estão em casa à nossa espera quando nós regressamos. E é esse o esforço que tem sido feito e, obviamente, que vamos agradecendo sempre todos os contributos de escoteiros e de não escoteiros que nos vão fazendo chegar sugestões e críticas às vezes e preocupações para nós podermos garantir que a ajuda que damos de facto é uma ajuda efetiva e é uma ajuda eficaz. Eu ainda vou dizer umas coisinhas mais daqui a bocadinho, se me deixarem falar, ou não sei como é que estamos em termos de tempo. Estamos quase a cortar o pio. Então eu diria o seguinte, ok, então deixas-me falar a seguir outra vez, se faz favor. Sim. Deixa-me só então, antes de mais, Ricardo, Ricardo Nunes, forte abraço.
Um forte abraço de amizade e tudo bom para ti nesta fase mais importante e que grande solidariedade. Respondendo ao teu tema, ainda bem que o colocaste, porque permite também explicar aqui um bocadinho. O Ivo já acabou por tocar na parte inicial da razão de termos tido mais cuidado, mais preocupação e fazer haver aqui uma fase preparatória para que pudéssemos abordar a plataforma auxiliar, que é espetacular, um trabalho extraordinário feito por escuteiros e ex-escuteiros que criaram uma plataforma de trabalho fantástica, um excelente exemplo de colaboração de várias entidades e de várias vontades e várias profissões. O que se põe aqui em causa é termos um conjunto de pessoas do quais tu não tinhas nenhuma cadeia de comando e que pudesses comunicar e dizer a qualquer momento, numa situação de risco ou numa situação de alteração do nível de segurança, não teríamos nenhuma capacidade de intervenção ou de acompanhamento do que estava acontecendo no terreno. Qual foi o trabalho que fizemos? Darmos nós esse passo, fazermos nós esse trabalho complementar que faltava naquela plataforma e através do Departamento Nacional de Proteção Civil, das nossas iniciativas, fomos fazendo o contacto e a ponte com a Proteção Civil local, neste caso de Leiria, e neste momento a plataforma, ou algum responsável da plataforma, faz parte já do briefing diário da Proteção Civil local, ou seja, passaram a ter capacidade de estar a acompanhar no terreno o que está a acontecer e podem estar informados e além disso, as entidades oficiais no local sabem quantos escuteiros estão no terreno, onde estão e o que estão a fazer. E isto permite dar outra plataforma completa de segurança e de envolvimento. E aí sim estamos confortáveis em incluir o auxiliar nas iniciativas das quais divulgamos, e aliás isso já está a acontecer, penso que se não aconteceu ontem, está a acontecer neste momento, o auxiliar estar também dentro das entidades e das iniciativas que estão referenciadas pelo CNE. E, portanto, isto, tanto de resposta, não foi o primeiro passo, porque o primeiro passo era necessário fazer este trabalho para que garantíssemos a segurança, a qualidade do apoio e a segurança dos nossos miúdos e do que eles andavam a fazer e sabíamos que a avaliação de risco que ia ser feita diária era adequada. Não sei se havia mais algumas perguntas para depois... Só temos mais duas perguntas e peço... A Margarida, depois, entretanto, também tem que ela vai trabalhar hoje ainda, portanto também não podemos esticar muito mais. A Margarida vai ainda dar mais um bocadinho de si. Exatamente. Não podemos esticar muito mais. Temos o Paulo Natividade, queria fazer uma pergunta. Vou-te ligar o micro, está bem? Podes fazer. Ok, boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, estamos. Sim. Peço desculpa não ligar a câmara, mas de facto, infelizmente, estou infectado juntamente com a família e por essa razão não dá muito jeito também aparecer com a máscara ligada, até por causa do meu miúdo, tenho que andar com a máscara aqui em casa. E além de tudo, este tema interessa-me, devido da minha situação pessoal, de doente, interessa-me abordar. Uma das coisas, estava a ouvir com atenção a questão da plataforma de auxiliar e fico contente por o CNE começar com uma plataforma agora. No entanto, me parece-me já tardio que o CNE não tivesse já feito uma bolsa de voluntários aberta à associação, no sentido de sabermos quais os voluntários que estão disponíveis pelas diversas regiões. Outra das ideias que gostava, o desafio que gostava de lançar seria, visto que temos uma enorme distribuição territorial e temos visto várias entidades muito mais pequenas que o CNE a fazer donativos a várias instituições, a vários hospitais, dou o caso, por exemplo, do Padre Rui, aqui no Conselho da Trofa, numa das suas freguesias, em que entregou 80 mil euros dos seus paroquianos, não sei porque que penso que o CNE podia lançar uma ação nacional em termos de agregação de fundos, também para termos um papel de ajuda neste momento. E portanto, parece-me também a tardio ainda não termos aparecido uma coisa efetivamente nós ajudarmos pela ação as diferentes instituições. Depois parece-me também que não olhamos muito bem para os filhos da casa, que é no sentido, eu por acaso recebi uma mensagem de José Rodrigues e portanto estou à vontade, mas não me parece muito bem o CNE como estrutura não se preocupe também quais são os seus ativos que estão contaminados ou não. Ou seja, qual é o apoio que lhes podiam dar. Nós falamos sempre apoiar os outros, mas às vezes penso que também nos esquecemos de apoiar os que tanto dão ao movimento. E acho que era importante criar também uma bolsa de saber lançar quais as nossas ajudas
Eu tive várias dificuldades, por exemplo, os meus sogros não podem, que são profissão de risco, o meu pai sofre de coração, e tive grandes dificuldades, apesar de ter amigos como o Ricardo Nunes e outros que me ofereceram sempre o seu braço, em termos de me entregar a comida. Por exemplo, passei ao cão, tive grandes dificuldades, eu não posso sair de casa, porque posso ser preso, porque estou em vigilância ativa, e não tive nenhum escoteiro que me ficasse a ser Paulo, eu passei do cão. São pequenos exemplos que acho que o CNE devia inteirar-se no que é também ser irmão do outro e não só olharmos para o próximo. Pronto, estou um bocado magoado nesta situação, é certo, falo de coração magoado, porque efetivamente não vi as estruturas, os agrupamentos, a que preocuparem-se também que a sua melhor coisa, que é o seu efetivo, e que também não nos lembramos deles. Ok? Era só isto. Obrigado e boa noite para todos e um grande abraço. Boa noite, Paulo. Uma boa recuperação, que é o mais importante nesta fase, e como referenciaste, tive a oportunidade de desejar as melhoras e, do fundo do coração, espero que tu e a tua família recuperem e isto seja só uma fase transitória, mas que todos vençam. Eu diria que faríamos a última pergunta, lançaríamos, que é do Vítor Macedo, e depois respondíamos a estas às questões, quer do Paulo, quer do Vítor, pode ser? Ok. Vítor, já te ligo o micro. Estou? Vítor Macedo? Espera aí. Vítor, podes falar? Muito boa noite, espero Olá. que me esteja a ouvir bem. Sou o Vítor Macedo, do núcleo da Póvoa de Lanhoso, e a questão que eu queria colocar, e de uma certa forma já foi sendo dita, mas gostaria de entender melhor se o CNE, sendo uma organização, um movimento mundialmente reconhecido por a sua capacidade de organização, de estratégia, de mobilização, e com os conhecimentos que tem tido ao longo destes anos de fundação, se tem sido chamado pelas autoridades políticas, e nomeadamente o nosso chefe nacional que está presente, e fico contente por isso, se tem sido chamado para darem alguns pareceres, para darem algumas opiniões. Eu faço esta questão pelo que coloco como a importância que é o nosso movimento, pois movimenta milhares, e independentemente de sermos muitos e haver as falhas que, como o nosso amigo falou há pouco antes de mim, o Paulo. E outro assunto que eu gostaria de dizer, assim muito rápido, eu sou de um agrupamento de uma aldeia essa que tem muita gente já com uma certa idade, e gente que continua a achar que tudo isto é uma brincadeira, e gente a achar que isto é mentira. O carro da GNR ao passar pelas ruas com alto-falantes, eles estão a brincar connosco, mas o que é isto? O que eles dizem na televisão não faz sentido. Se no lugar de muitas, como eu já aqui ouvi falar, de alguma ação dos escoteiros mais de âmbito mais técnico, de interferir, porque eu não me quero colocar no lugar da Margarida, por isso não tenho minimamente conhecimentos para poder interferir, ou seja, nem capacidades, nem meios, nem outros mais conhecimentos técnicos, mas se não seria interessante o CNE, através da orientação das autoridades da Proteção Civil dos nossos municípios, de fazer uma intervenção junto dos mais idosos ou através de telefone, porque existem essas formas de contacto, para lhes tentar transmitir uma palavra amiga, também algumas regras que devem ter em conta, porque muita gente anda incrédula. E cruzam-se famílias umas casas para as outras, e com muita vontade, e há uma senhora que tem 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos, e todos pegam na mãe e levam a mãe para ali ou para acolá, passa de casa em casa e diz, não somos todos família, isto não pega. Fala-se muito na televisão de algumas coisas, mas não sei se nós podíamos atuar de uma outra forma. Deixo isso, e já agora um grande abraço a todos, e em especial aos da linha da frente.
Obrigado, Vítor. Zé e Ivo não Então, queriam falar e para terminarmos que a Margarida tem mesmo. Ok, então eu fazia só aqui destas deixas que o Paulo Natividade nos deixou, portanto são sugestões muito válidas e sempre muito interessantes e que devemos avaliar com toda a certeza. Eu abordava só a questão dos voluntariados, porque são estratégias, não é? E aquilo que nós definimos como estratégia, que eu referi há pouco, é que nós acreditamos na nossa capacidade de trabalho no terreno e na proximidade. E é nessa proximidade que nós achamos que deve existir este contacto próximo, e isto também pode ser uma oportunidade de aproximar instituições, e se calhar numa próxima situação, que se Deus quiser não será deste género, nem com esta profundidade, haverá oportunidade de podermos colaborar mais proximamente. Mas é conhecendo no território, conhecendo na zona, as instituições que estão próximas de nós. Ainda há pouco falávamos que em Famalicão o problema foi a falta de proximidade. Portanto, esta questão de falarmos aqui de uma bolsa a nível nacional pode ser interessante, não digo que não tenha algum valor e que não tenha algum retorno positivo que pudesse existir, mas aquilo que nós temos estado a fazer é todas as situações que vamos seguindo, e são bastantes, devo-vos dizer, que nos vêm fazendo solicitações. O que nós temos feito é sempre encaminhar, ontem tratámos de uma para a região do Porto, para mais uma iniciativa que a partida vai haver, neste caso de apoio a um hospital, e portanto penso que vai ser mais uma excelente iniciativa da nossa parte, e o nosso contributo vai ser muito importante para o hospital no Porto. Mas a questão que está aqui é ter esta capacidade de compreender que a nossa célula, a nossa atividade e a nossa forma de trabalhar é no terreno, junto dos agrupamentos, junto das instituições locais. E é privilegiando esse contacto, essa proximidade, podemos atuar com mais acutilância, com mais cuidado e com mais prontidão. E, portanto, continuamos a acreditar que esta estratégia é a que devemos seguir. Em relação à angariação de fundos, seria sempre uma situação que podíamos avaliar. Zé, peço desculpa interromper-te, só uma notazinha relativamente à questão da Bolsa de Voluntários, porque também acho que vai de encontro àquilo que o Paulo Natividade colocou, e desde já um grande abraço para o Paulo. Fui surpreendido agora por essa tua notícia, e vai aqui um abraço de amizade, que tu sabes como é que ele é. Dizer o seguinte: ao nível do Departamento Nacional de Proteção Civil, nós temos, grosso modo, essa tal bolsa de voluntários. Existe uma coisa que se chama equipas de apoio de retaguarda, que nós, desde garantidamente há 12, 13 anos a esta parte, temos incentivado os delegados regionais a fazerem, a motivarem os agrupamentos na criação dessas equipas de apoio da retaguarda, e que esse levantamento seja feito a nível regional e que posteriormente seja transmitido a nível nacional. Ou seja, o que eu quero dizer é que, se de facto todos os agrupamentos, todas as regiões desenvolvessem este papel na criação das equipas de apoio de retaguarda, porque as equipas de apoio de retaguarda não se limitam à questão dos incêndios florestais, foram criadas para todo e qualquer tipo de situação de catástrofe, portanto, que é sempre num apoio de retaguarda. Portanto, se todos os agrupamentos criassem essa equipa de apoio de retaguarda, transmitissem ao delegado regional, e o delegado regional já tivesse transmitido ao Departamento Central, como há regiões que, atenção, são bons exemplos disso. E eu posso deixar aqui região de Aveiro, região de Leiria, a região do Porto, são regiões que têm algumas equipas de apoio da retaguarda identificadas e transmitidas. Portanto, se todas as regiões fizerem este trabalho, garantidamente nós, mais rapidamente, temos uma bolsa de voluntários que podemos acionar em qualquer circunstância. E é esse o objetivo dessas equipas. Obrigado, Zé. Ok, Ivo? Obrigado, João. Ivo, não sei se queres terminar. Estou a tentar ligar o micro, já está. Já estou cá. E eu, se calhar, mesmo antes de terminar, obviamente agradecer também estas questões que o Paulo levantou e o Vítor também, e completar um bocadinho aquilo que o Zé e o João estavam a dizer. E sim, na parte dos voluntários da tal bolsa, o João já falou nisso, também dar-vos o testemunho, obviamente, de que nos diversos contactos que mantivemos com entidades oficiais, governamentais e não governamentais,
A nossa resposta foi também no sentido de tentar ativar, através das nossas estruturas regionais e de núcleo, um nível de alerta superior para que os nossos voluntários, aqueles que se enquadram nas condições enunciadas naquelas circular, e nomeadamente as pessoas com mais de 18 anos e menos de 60 e que não tenham problemas de saúde que os impeçam de poder colaborar nestas ações, mas o esforço foi de facto de ativar. Ainda há dias a Norte também houve uma solicitação que tinha que ver com um hospital que estava a precisar de apoio para a entrega dos medicamentos àqueles doentes que consomem regularmente medicamentos fornecidos pelo hospital, para evitar que tivessem que se deslocar ao hospital e com isso correrem o risco acrescido de serem contaminados. O Zé disse há bocadinho, é uma situação em que estava assegurada a condição de não termos que manusear dinheiro, não termos que manusear trocos, não termos que manusear cartões de débito, que às vezes também são focos de contaminação. Portanto, neste tipo de situações, nós vamos tentando, obviamente, dar uma resposta com aquilo que é humanamente possível e que, mais uma vez, cumpra o princípio de tentarmos não colocar em risco também a saúde dos voluntários que estão a ajudar. Sobre a questão da recolha de fundos, é uma ideia interessante podermos lançar precisamente essa mesma iniciativa. Vamos depois ter que também pensar em selecionar qual é ou quais são as instituições a quem vamos doar esses fundos que os nossos escoteiros ou não escoteiros queiram doar, mas é algo a pensar. Depois o Zé Rodrigues de certeza que vai como primeiro responsável de toda esta área, refletir sobre isso e rapidamente poderemos agir. É uma ideia interessante para explorar e focar e sublinhar algo que o Paulo há bocadinho dizia e que de facto, estando doente, muitas vezes somos nós próprios que precisamos de ajuda e isso é importante. Lá está, que este clima, que esta relação de muita proximidade que nós temos que manter com os nossos próprios agrupamentos. Eu tenho a certeza que o Paulo, inserido no seu próprio agrupamento, também pode contar, gostaria-me a acreditar que fosse diferente, que ele não pudesse contar com a ajuda dos dirigentes e daqueles caminheiros que fazem parte do agrupamento do Paulo e que o podem obviamente ajudar a ele ou qualquer outro escoteiro que esteja numa situação mais complicada. Nós estaremos cá para poder colaborar com aquilo que também nos seja solicitado, mas a primeira linha de apoio tem que ser sempre, como é lógico, a nossa proximidade quase de casa, que são os nossos irmãos escoteiros do agrupamento, de onde nós também fazemos parte. Dizer ao Vítor que temos tido alguns contactos, uns mais institucionais e outros menos. Tivemos como vos disse há bocadinho, do nosso amigo João Costa, que nos pediu para estarmos disponíveis e colocamos também alguma estrutura a funcionar para poder ajudar as escolas e os agrupamentos de escolas, principalmente aqueles que têm alunos que vivem dificuldades especiais ou porque deixaram de ter as suas refeições porque comiam na escola e são de famílias que se calhar são carenciadas, e outros alunos que não têm computador, não têm internet, não têm tablets e portanto estão privados de receber os seus trabalhos escolares, para podermos também ajudar esses agrupamentos de escola a ir levar e a trazer de volta os trabalhos escolares para que os professores depois na escola também possam fazer um acompanhamento à distância e diferente dos meios mais convencionais de internet e de televisão que estão a ser pensados ou até desenvolvidos ou já em ação para acompanhar os alunos. E se calhar, em jeito quase de conclusão, agradecendo-vos a todos o interesse que eu acho que este tema continua a ter e tantas coisas que acabam por ser uma oportunidade muito boa de podermos ajudar, mais do que sermos vistos com o lenço ou sem o lenço, é de, enquanto pessoas, ajudarmos a que a nossa cidadania ativa seja algo que de facto se vê, independentemente de ser com o rótulo de sermos escoteiros ou não sermos escoteiros. É claro que o CNE muito honrado fica de ter tantos escoteiros a trabalhar e a ajudar nas mais diferentes áreas, como há bocadinho falávamos da Margarida, tantas centenas de outros que trabalham todos os dias mesmo na linha da frente, mas também dizer-vos que há linhas que não são da frente, mas são linhas que nós podemos ativar todos os dias,
todos nós, já há bocado falava-se nisso, convivemos com pessoas que vão vivendo a solidão. Epá, não é preciso tão longe, os meus pais, os vossos pais, os nossos tios, os nossos avós, às vezes, por que não termos uma solução, uma ideia criativa de lhes deixarmos um iPad em casa e na nossa hora de jantar ligarmos o nosso iPad em casa, o nosso computador, ligarmos o computador deles e jantarmos em conjunto, ainda que seja de forma virtual, e fazermos companhia às pessoas e podermos dialogar com eles. Passamos às vezes semanas sem nos falar, aqui nem sequer o contacto temos. São tantas coisas que nós podemos fazer e que continuam a ser um serviço também, de facto, tal como são aqueles todos que falávamos há bocado. E eu acho que estas são aquelas alturas em que a partilha de coisas que se vão fazendo e que se vão multiplicando pelo país fora são exemplos tão bons, sejam de escuteiros, sejam de não escuteiros, que a gente também pode aproveitar e divulgar e dizer-vos que este é um tempo em que também se nota um crescimento grande. Eu acho que quando isto acabar, e vai acabar, o mundo não vai ser o mesmo que era há umas semanas atrás. E nós vamos ter que também aprender na alegria, estamos a chegar ao dia da alegria que é a Páscoa, de descobrirmos que podemos de facto construir caminhos novos em conjunto uns com os outros e se calhar de nos encontrarmos de uma forma que até há pouco tempo não valorizávamos da mesma maneira. E eu acho que isso, no meio desta adversidade toda, também temos que retirar algo de bom, dizia o nosso fundador, temos que encontrar algo de positivo nas dificuldades que vamos sentindo e, portanto, esta tertúlia também, para mim, serviu muito para além de vos ouvir, de estar grato a Deus por termos tantos escuteiros, tantas pessoas que se preocupam, que trabalham todos os dias e que querem mais e que querem que façamos mais. Eu acho que isso é de facto muito importante para que o mundo cresça e para que seja uma sociedade mais justa e mais feliz. E com isto me despeço de todos vocês e espero ver-vos daqui a uma semana, provavelmente. Então, resta-me só agradecer muito particularmente à Margarida Gil a disponibilidade neste dia também ainda muito apertado para ela, mas a generosidade e a disponibilidade para estar connosco e nos dar a sua visão destas causas e destas lutas que todos temos que atravessar. Obrigado, Margarida, e boa sorte e que corra tudo bem na tua profissão e que hoje também seja mais uma boa noite. João, obrigado pela tua disponibilidade para nos elucidares e acompanhares nestas preocupações de enquadramento da proteção civil e deste envolvimento que todos nós temos que ter conscientes daquilo que estamos a fazer e da forma como o fazemos, da forma como o envolvemos. E, pronto, e a todos vós, que um auditório bastante vasto, foi uma alegria ver tanta adesão e tanta gente presente, dizer que obviamente o assunto nos diz a todos e que desejar o melhor e a melhor saúde para todos, particularmente ao Paulo na atividade, um forte abraço e que as coisas corram da melhor forma e desejar a todos que se protejam e corra tudo da melhor forma e nos vejamos mais tarde, ok? Deus, uma boa noite a todos. Obrigada, Deus.